Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado original, pela sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, Deus nosso, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento santo, coloco-me diante de ti, Senhor, com o coração aberto, pedindo que abras meus lábios para que minha boca proclame o teu louvor. Não apenas com palavras, mas com a verdade da minha vida, com a sinceridade da minha alma e com a humildade de quem reconhece que tudo vem de ti. Senhor meu Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Criador e Redentor da minha vida, porque és quem és e porque te amo acima de todas as coisas. Reconheço, com dor sincera no coração, que muitas vezes falhei contigo. Peço-te perdão por todas as vezes em que te ofendi, por pensamentos, palavras, atitudes e omissões, conscientes ou não, que feriram o teu amor e a tua vontade em mim. Não me aproximo de ti confiando em meus méritos, pois sei que são pequenos e frágeis, mas confio plenamente na tua misericórdia infinita, que nunca se esgota e sempre se renova para aqueles que se voltam para ti com arrependimento sincero. Hoje, Senhor, coloco diante de ti a minha vida inteira, tudo o que sou, tudo o que faço, tudo o que carrego no coração. Ofereço-te minhas obras, meus trabalhos, meus esforços, minhas lutas e também minhas quedas, como reparação pelos meus pecados e como sinal do meu desejo profundo de caminhar contigo. Proponho firmemente buscar a reconciliação, mudar de vida, aprender com meus erros e, sustentado pela tua graça, não voltar a te ofender. Confio que, na tua bondade sem limites, me perdoas, me curas e me fortaleces para seguir adiante. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem. Por nossa causa, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado e, ao terceiro dia, ressuscitou conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, cheio de glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Criador e renovai a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que, guiados por ele, saibamos apreciar retamente todas as coisas e gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste instante, faço silêncio interior e coloco diante de ti, Senhor, todas as minhas intenções, aquelas que trago no coração e aquelas que nem consigo expressar com palavras. Entrego-te minhas preocupações, minhas dores, meus sonhos, minhas esperanças, minhas decisões e meus caminhos. Coloco também as intenções das pessoas que amo, das que sofrem, das que se sentem perdidas, cansadas ou desanimadas. Entrego tudo nas mãos amorosas de Maria Santíssima.
mãe fiel e intercessora incansável, para que ela apresente ao seu Filho Jesus cada pedido, cada lágrima e cada suspiro da minha alma. Unidos como irmãos e irmãs na fé, iniciamos agora a contemplação dos mistérios gozosos, pedindo que esta oração não seja apenas repetição de palavras, mas um verdadeiro encontro com Deus, um caminho de transformação interior e uma fonte de paz para o nosso coração. Iniciamos agora a contemplação dos mistérios gozosos, permitindo que o coração desacelere, que a mente se aquiete e que a alma se abra para acolher o mistério de um Deus que entra na história humana com delicadeza, silêncio e amor. Não se trata apenas de recordar acontecimentos do passado, mas de permitir que eles se tornem vivos em nossa própria vida, iluminando nossos caminhos, nossas decisões e nossa maneira de amar. No primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria e a encarnação do Filho de Deus. Deus, que poderia ter escolhido os caminhos da força, do poder ou do espetáculo, escolhe o caminho da simplicidade e da confiança. Envia o anjo Gabriel a uma pequena cidade, Nazaré, a uma jovem simples, desconhecida aos olhos do mundo, mas profundamente conhecida e amada por ele. Maria não é escolhida por sua grandeza exterior, mas pela abertura do seu coração, pela pureza de sua fé e pela disponibilidade total à vontade divina. O anjo entra em sua casa e a saúda com palavras que ecoam até hoje: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa saudação não é apenas um anúncio, mas uma revelação profunda da identidade de Maria. Ela é cheia da graça de Deus, envolvida pela sua presença, sustentada pelo seu amor. Diante dessa saudação, Maria se perturba, não por medo, mas pela consciência de estar diante de algo que ultrapassa sua compreensão humana. Deus entra na vida quando menos esperamos e, muitas vezes, o primeiro sentimento é o espanto, o silêncio interior, a pergunta. O anjo continua e anuncia que ela conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Jesus, o Filho do Altíssimo. Diante de um plano tão grande, Maria não reage com orgulho nem com rejeição, mas com uma pergunta sincera: como acontecerá isso? Essa pergunta não nasce da dúvida, mas do desejo de compreender para melhor corresponder. Deus não rejeita as perguntas feitas com humildade, ao contrário, ele as acolhe e responde com paciência. Quando Maria escuta que tudo acontecerá pela ação do Espírito Santo, ela não exige garantias, não impõe condições, não pede sinais extraordinários. Seu coração, profundamente unido a Deus, reconhece que, mesmo sem compreender tudo, pode confiar. Então, pronuncia as palavras que mudaram a história da humanidade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse instante, o Verbo se faz carne. Deus se faz homem. O céu se une à terra no silêncio de um sim pronunciado com amor. Neste mistério, somos convidados a contemplar a obediência que nasce da fé, a confiança que vence o medo e a humildade que abre espaço para Deus agir. Quantas vezes, em nossa vida, também somos surpreendidos por situações que não compreendemos, por caminhos que não escolhemos, por cruzes que não esperávamos carregar. Como Maria, somos chamados a dizer sim, não porque tudo esteja claro, mas porque confiamos naquele que nos chama. Ao rezar este mistério, elevamos nosso coração ao Pai e rezamos o Pai Nosso, reconhecendo que Ele é o centro da nossa vida, pedindo que o seu nome seja santificado em nós, que o seu reino se manifeste em nossas escolhas e que a sua vontade se realize. Mesmo quando ela não coincide com nossos planos, pedimos o pão de cada dia, não apenas o alimento material, mas o pão da graça, da paciência, da fé e da perseverança.
suplicamos perdão por nossas ofensas, conscientes de que também somos chamados a perdoar, e pedimos força para não cair na tentação do desânimo, da revolta ou da autossuficiência. Em cada Ave Maria que rezamos, repetimos a saudação do anjo, reconhecendo Maria como cheia de graça, bendita entre todas as mulheres, e proclamamos Jesus como o fruto bendito do seu ventre, ao pedir que Maria rogue por nós agora e na hora da nossa morte. Reconhecemos que precisamos de sua intercessão constante, tanto nos pequenos desafios do presente quanto no momento decisivos do nosso encontro definitivo com Deus. Cada Ave Maria é como uma flor oferecida com simplicidade, um gesto de amor que se soma a tantos outros, formando um caminho de confiança e abandono. Ao final deste mistério, glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo que tudo começa e termina em Deus, que Ele estava no princípio, está agora e estará para sempre. Pedimos a Jesus que perdoe nossos pecados, que nos livre do mal e que conduza ao céu todas as almas, especialmente aquelas que mais precisam da sua misericórdia. Colocamos tudo sob o olhar materno de Maria, Mãe de graça e de misericórdia, pedindo que nos ampare na vida e na morte. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visitação de Maria Santíssima à sua prima Isabel. Depois de dizer seu sim a Deus, Maria não se fecha em si mesma, não se coloca no centro, não se considera privilegiada acima dos outros. Pelo contrário, seu primeiro movimento é sair de si, colocar-se a caminho, levar Jesus aos outros. A fé verdadeira nunca é estéril, ela sempre se transforma em serviço, em proximidade, em caridade concreta. Maria parte apressadamente para a região montanhosa, enfrentando o cansaço da viagem, as dificuldades do caminho e as incertezas próprias de quem se coloca a serviço. Ela não vai para ser servida, mas para servir, não vai para falar de si, mas para estar presente. Ao chegar à casa de Isabel e saudá-la, algo extraordinário acontece. A criança salta de alegria no ventre de Isabel. E ela fica cheia do Espírito Santo. Onde Jesus chega, a vida se move, o coração se alegra, a esperança desperta. Isabel reconhece, com humildade e alegria, a grandeza de Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela reconhece que aquela jovem simples é portadora de uma graça imensa. Não por mérito próprio, mas porque Deus olhou para sua pequenez. Maria, por sua vez, não se apropria das palavras de louvor, não se coloca como centro, mas eleva imediatamente o coração a Deus e proclama o Magnificat. No Magnificat, Maria revela a profundidade da sua fé. Ela reconhece que Deus faz maravilhas nos pequenos, que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, que sacia os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Não se trata de um discurso político ou ideológico, mas da certeza de que Deus age na história com justiça, misericórdia e fidelidade às suas promessas. Maria canta porque confia, porque sabe que Deus nunca abandona aqueles que colocam nele sua esperança. Neste mistério, somos convidados a examinar nossa própria vida. Quantas vezes recebemos graças, dons e bênçãos, mas nos fechamos em nós mesmos? Quantas vezes Deus nos chama a sair, a visitar, a servir, a estar presentes na vida de alguém que precisa, e adiamos, justificamos ou ignoramos? A visitação nos ensina que a caridade não espera condições perfeitas, mas nasce da disponibilidade do coração. Ao rezar este mistério, pedimos a graça de um coração sensível às necessidades dos outros, um coração que sabe escutar, acolher e servir sem esperar reconhecimento. Pedimos a graça de levar Jesus conosco,
não apenas em palavras, mas em atitudes concretas de amor, paciência e misericórdia. Que nossa presença seja fonte de paz, consolo e esperança para aqueles que encontramos no caminho. Rezamos novamente o Pai Nosso, colocando-nos como filhos confiantes nas mãos do Pai, e repetimos as Ave Marias como um ritmo suave que sustenta nossa oração. Cada repetição não é vazia, mas é um passo a mais na construção de uma relação viva com Deus e com Maria. Ao final, glorificamos a Santíssima Trindade e entregamos nossas intenções, pedindo que Jesus perdoe nossos pecados, nos livre do mal e conduza todas as almas à salvação. Assim, encerramos esta segunda parte dos mistérios gozosos com o coração mais atento, mais humilde e mais disponível, conscientes de que Deus continua a nos visitar todos os dias, muitas vezes de forma simples e silenciosa, esperando apenas que abramos a porta do nosso coração para acento circunflexo e levá-lo aos outros. Entramos agora na contemplação do terceiro mistério gozoso, permitindo que o coração se aproxime do centro da fé cristã, o mistério de um Deus que se faz pequeno, que escolhe nascer na simplicidade, que se deixa envolver pela fragilidade humana para nos ensinar o caminho do amor verdadeiro. Neste mistério, não somos apenas espectadores de um acontecimento distante no tempo, mas convidados a nos ajoelhar espiritualmente diante do presépio, a silenciar nossos ruídos interiores e a acolher a presença viva de Jesus que continua a nascer em cada coração que se abre a Ele. José e Maria chegam a Belém movidos pela obediência às leis do tempo, mas também conduzidos por um plano maior que ultrapassa toda compreensão humana. O caminho não foi fácil. Maria carrega em seu ventre o Filho de Deus. José carrega em seu coração a responsabilidade de proteger aquele mistério santo. E ambos enfrentam o cansaço, a incerteza e a falta de acolhida. Ao chegarem, não encontram lugar na hospedaria. As portas se fecham, os olhares se desviam, e o mundo parece não perceber que o Salvador está prestes a nascer. Esse detalhe não é apenas um dado histórico, mas uma revelação profunda da maneira como Deus entra na história. Ele não força portas, não exige espaço, não se impõe. Deus aceita a rejeição, o silêncio, a simplicidade de um estábulo, em um lugar pobre, improvisado, longe do conforto e da segurança. Maria dá à luz o seu filho primogênito. Ela o envolve em faixas e o deita em uma manjedoura, sinal de que o Deus eterno escolhe se apresentar como alimento para a humanidade, como presença que sustenta e salva. Ao contemplar este mistério, somos chamados a reconhecer quantas vezes também não há lugar para Deus em nossas vidas. Quantas vezes o coração está ocupado demais, cheio de preocupações, vaidades, medos e expectativas, incapaz de acolher a presença simples de Jesus. O presépio nos ensina que Deus não busca o luxo nem a perfeição exterior, mas um coração disponível, ainda que pobre, cansado ou ferido. Naquela noite silenciosa, o céu se abre e os anjos anunciam aos pastores a grande notícia: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Os primeiros a receber o anúncio não são os poderosos, nem os sábios, nem os influentes, mas pastores simples, homens do campo, acostumados ao trabalho duro e à vida escondida. Deus se revela aos pequenos porque eles sabem escutar, sabem acolher e sabem se maravilhar. Os pastores partem apressadamente e encontram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Diante daquele recém-nascido, não há discursos elaborados nem grandes gestos, apenas corações tocados pela presença de Deus. Eles reconhecem que algo extraordinário aconteceu e retornam glorificando e louvando a Deus por tudo o que viram e ouviram. Maria,
por sua vez, guarda todas essas coisas em seu coração, meditando-as em silêncio, como quem sabe que o mistério de Deus se revela aos poucos. Neste mistério, aprendemos que a verdadeira alegria não nasce da abundância material nem do reconhecimento humano, mas da presença de Deus que ilumina até as noites mais escuras. Jesus nasce em um mundo marcado pela desigualdade, pela exclusão e pela indiferença, e ainda assim traz uma promessa de paz que não depende das circunstâncias externas, mas da transformação interior. Ao rezar este mistério, somos convidados a pedir que Jesus nasça em nós novamente, que Ele encontre espaço em nossas escolhas, em nossas palavras, em nossas atitudes e em nossos relacionamentos, que saibamos reconhecê-lo nos lugares simples, nas pessoas esquecidas, nos momentos silenciosos da vida, que aprendamos a amar o que é pequeno, a valorizar o que é simples e a confiar que Deus age mesmo quando tudo parece frágil e incompleto. Elevamos então o coração ao Pai e rezamos o Pai Nosso, reconhecendo que somos filhos necessitados de cuidado e proteção. Pedimos o pão de cada dia, conscientes de que o verdadeiro pão que nos sustenta é o próprio Cristo. Nascido em Belém, a casa do pão, suplicamos o perdão de nossas faltas e a graça de perdoar, pois o menino que nasce nos ensina que o amor começa na reconciliação e na misericórdia. Em cada Ave Maria que rezamos neste mistério, contemplamos Maria como mãe que acolhe, protege e oferece Jesus ao mundo. Repetimos com confiança que ela é cheia de graça, bendita entre todas as mulheres, e proclamamos Jesus como o fruto bendito do seu ventre. Ao pedir sua intercessão, reconhecemos que ela continua a nos conduzir até seu Filho, ensinando-nos a acolhe acento circunflexo com simplicidade e amor. Cada repetição da Ave Maria não é um gesto mecânico, mas um ritmo que embala o coração, como uma canção suave que nos mantém atentos à presença de Deus. Enquanto as palavras se repetem, o espírito se aprofunda, a ansiedade se acalma e a fé se fortalece. O rosário se torna um caminho de contemplação que nos conduz, passo a passo, até o centro do mistério. Ao final deste mistério, glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo que toda a história da salvação é obra da Trindade Santa. Pedimos a Jesus que perdoe nossos pecados, que nos livre do fogo do egoísmo, da indiferença e da desesperança, e que conduza todas as almas ao céu, especialmente aquelas que mais precisam de sua misericórdia. Confiamos tudo à proteção de Maria, Mãe de Graça e Mãe de Misericórdia, pedindo que nos acompanhe na vida e na morte, que nos ensine a permanecer firmes na fé mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos de Deus. Que ela nos ajude a guardar no coração as experiências de Deus, a meditá-las em silêncio e a permitir que transformem nossa maneira de viver. Assim, ao concluir a contemplação do terceiro mistério gozoso, permanecemos espiritualmente ajoelhados diante do presépio, conscientes de que Deus continua a nascer todos os dias onde há humildade, silêncio e amor. Saímos deste mistério com o coração mais simples, mais atento e mais aberto, levando conosco a certeza de que a verdadeira luz não brilha no barulho do mundo, mas no silêncio de um Deus que se faz pequeno por amor a nós. Ao entrar na contemplação do quarto mistério gozoso, somos convidados a caminhar com Maria e José até Jerusalém, levando em nossos corações o desejo de compreender mais profundamente o mistério da entrega, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Passaram-se 40 dias desde o nascimento de Jesus, e conforme a lei do Senhor, chega o momento de apresentá-lo no templo e de cumprir o rito de purificação. Maria e José, mesmo conscientes da grandeza daquele menino,
Não se colocam acima da lei. Não se consideram exceção, mas vivem sua fé de maneira simples, fiel e silenciosa. Eles sobem ao templo levando nos braços não apenas um filho, mas o próprio Salvador do mundo. Levam também a oferta dos pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos, sinal de que Deus escolheu se manifestar na humildade. O templo, lugar sagrado, cheio de história, de orações e de expectativas, acolhe aquele menino sem saber plenamente quem ele é. Assim também acontece muitas vezes conosco. Deus passa por nossa vida de forma discreta, escondida, esperando ser reconhecido por um coração atento. Neste mistério, aprendemos que a verdadeira consagração não se faz com grandes palavras, mas com gestos concretos de fidelidade cotidiana. Maria apresenta Jesus ao Pai, mas, ao mesmo tempo, apresenta-se a si mesma, renovando seu sim, aceitando que aquele filho não lhe pertence, mas pertence a Deus e à humanidade. José, silencioso e fiel, acompanha tudo com o coração aberto, ensinando-nos que a obediência muitas vezes se vive sem palavras, no serviço constante e na confiança profunda. No templo, encontramos Simeão, homem justo e piedoso, que aguardava a consolação de Israel. Ele representa todos aqueles que esperam, que confiam nas promessas de Deus mesmo quando o tempo passa e as respostas parecem tardar. Movido pelo Espírito Santo, Simeão reconhece naquele menino a salvação preparada por Deus para todos os povos. Ao tomá-lo nos braços, ele proclama palavras que ecoam como um cântico de paz e de cumprimento. Agora seus olhos veem a salvação, a luz destinada a iluminar as nações. Este encontro é carregado de alegria, mas também de profecia e de dor. Simeão anuncia que Jesus será sinal de contradição, que muitos cairão e muitos se levantarão por causa dele. Voltando-se para Maria, profetiza que uma espada atravessará sua alma. Neste instante, Maria não responde, não questiona, não se rebela. Ela acolhe a dor anunciada com o mesmo coração com que acolheu a alegria do anúncio do anjo. Sua fé não depende das circunstâncias, mas está firmemente enraizada em Deus. Neste mistério, contemplamos a coragem silenciosa de Maria, que aceita caminhar com Deus mesmo sabendo que o caminho passará pela dor. Quantas vezes desejamos uma fé que nos poupe do sofrimento, uma fé que nos garanta segurança e conforto. Maria nos ensina que a verdadeira fé não elimina a dor, mas dá sentido a ela. A espada que atravessa sua alma não destrói sua esperança, mas a purifica, a amadurece e a fortalece. Ao rezar este mistério, somos convidados a refletir sobre nossa própria entrega a Deus. O que temos colocado nas mãos do Senhor? O que ainda seguramos com medo de perder? Maria e José nos ensinam que oferecer a Deus aquilo que mais amamos não é perda, mas caminho de plenitude. Quando confiamos, Deus cuida. Quando entregamos, Ele transforma. Elevamos então o coração ao Pai e rezamos o Pai Nosso, pedindo que o seu nome seja santificado em nossas escolhas, que o seu reino se manifeste em nossas famílias, em nosso trabalho, em nossas relações, e que a sua vontade seja feita, mesmo quando ela exige renúncia e sacrifício. Pedimos o pão de cada dia, conscientes de que precisamos de força espiritual para viver a fidelidade diária. Suplicamos o perdão de nossas faltas e pedimos a graça de perdoar, reconhecendo que também nós somos frágeis e necessitados de misericórdia. Em cada Ave Maria deste mistério, olhamos para Maria não apenas como mãe alegre, mas como mulher forte, capaz de acolher a dor sem perder a fé. Repetimos que ela é cheia de graça, bendita entre todas as mulheres, e pedimos que rogue por nós agora, especialmente nos momentos em que a dor atravessa nossa alma.
e na hora de nossa morte, quando mais precisaremos de sua presença materna. Cada repetição da Ave Maria se torna um passo de confiança, um ato de entrega, uma oração silenciosa que diz a Deus: aqui está o que sou. Aqui está o que carrego. Confio em ti. O rosário, neste mistério, transforma-se em escola de perseverança, ensinando-nos a caminhar com Deus mesmo quando não compreendemos plenamente seus planos. Ao final deste mistério, glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo que tudo o que vivemos, inclusive a dor, pode ser transformado em caminho de salvação quando vivido em união com Deus. Pedimos a Jesus que perdoe nossos pecados, que nos livre do fogo da revolta, da amargura e do desânimo, e que conduza ao céu todas as almas, especialmente aquelas que carregam cruzes pesadas e silenciosas. Confiamos-nos novamente à proteção de Maria, Mãe de Graça e Mãe de Misericórdia, pedindo que nos ampare na vida e na morte, que nos ensine a oferecer nossas dores sem endurecer o coração, e que nos ajude a permanecer fiéis mesmo quando a espada da dor atravessa nossa alma. Que ela nos ajude a compreender que, nas mãos de Deus, nenhuma lágrima é inútil e nenhum sofrimento é em vão. Assim, ao concluir a contemplação do quarto mistério gozoso, seguimos nosso caminho interior com mais maturidade espiritual, conscientes de que a alegria cristã não é ausência de dor, mas certeza de que Deus caminha conosco em todas as etapas da vida. Saímos deste mistério mais dispostos a confiar, a entregar e a caminhar, mesmo quando o caminho passa pelo templo da dor e do silêncio, certos de que a luz de Deus nunca se apaga. Ao entrarmos na contemplação do quinto mistério gozoso, somos convidados a acompanhar Maria e José em um dos momentos mais humanos e dolorosos de sua caminhada de fé. Este mistério nos aproxima de uma experiência que todos nós conhecemos de alguma forma: a angústia de não compreender os caminhos de Deus. O sofrimento de sentir sua ausência. O medo de ter perdido aquilo que é mais precioso. Aqui, a alegria não é imediata. Ela nasce após a busca perseverante. Após o cansaço. Após a dor silenciosa que purifica o coração. Maria e José, como faziam todos os anos, sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. A peregrinação é marcada pela fé, pela tradição e pela alegria de caminhar juntos como o povo de Deus. Jesus, ainda menino, acompanha-os. Tudo parece normal, simples, seguro. Ao término da festa, Maria e José retornam, confiantes de que Jesus está entre os parentes e conhecidos. No entanto, ao perceberem que ele não está ali, o coração de ambos é tomado por uma inquietação profunda. Esse momento revela algo muito importante para a nossa vida espiritual. Às vezes, acreditamos que Jesus está conosco simplesmente porque seguimos certas práticas, porque estamos inseridos em ambientes religiosos, porque fazemos o que sempre fizemos. No entanto, pode chegar o momento em que nos damos conta de que Ele não está onde imaginávamos. Não porque Ele tenha nos abandonado, mas porque está nos chamando a um passo mais profundo de fé e de busca consciente. Maria e José retornam a Jerusalém e iniciam uma busca angustiada que dura 3 dias. 3 dias de silêncio, de perguntas sem resposta, de passos cansados e de oração interior. Maria, que guardava tudo no coração, vive agora o silêncio mais doloroso: não compreender onde está seu filho. Não entender o que Deus está realizando. Ainda assim, ela não se desespera. Não acusa a Deus, não se fecha. Ela busca com perseverança, com amor e com confiança. Neste mistério, aprendemos que buscar Jesus exige disposição para voltar atrás, para rever caminhos, para enfrentar o cansaço e a incerteza.
A fé não é um caminho sempre claro e iluminado, muitas vezes é uma travessia no escuro, sustentada apenas pela confiança de que Deus permanece fiel, mesmo quando não o sentimos. Após 3 dias, Maria e José encontram Jesus no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Ele não está perdido, está exatamente onde deve estar, ocupado com as coisas do Pai. Aquele que parecia ausente, na verdade estava revelando sua identidade e sua missão. Quantas vezes também nós interpretamos o silêncio de Deus como ausência, quando, na verdade, Ele está nos conduzindo a uma compreensão mais profunda de sua vontade. Maria se aproxima e, com a dor contida de uma mãe que sofreu em silêncio, pergunta: Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Essa pergunta nasce do amor, não da reprovação. Jesus responde com serenidade: Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Essas palavras não são uma rejeição, mas um convite a olhar além, a compreender que a missão de Jesus ultrapassa os laços humanos, sem jamais negá-los. Maria e José não compreendem plenamente aquela resposta. O Evangelho nos diz que eles não entenderam, mas Maria guarda tudo no coração. Aqui está uma das lições mais profundas deste mistério: nem sempre compreenderemos os caminhos de Deus, mas podemos guardá-los no coração com confiança, permitindo que o tempo e a graça nos conduzam à compreensão. Jesus retorna com eles para Nazaré e lhes é submisso. Esse detalhe revela a harmonia entre a obediência divina e a obediência humana. Aquele que é o Filho de Deus se submete à vida simples, ao trabalho cotidiano, ao silêncio dos anos escondidos. Deus ensina que a grandeza não está na pressa, mas na fidelidade diária. Ao rezar este mistério, somos convidados a refletir sobre nossas próprias buscas. Onde temos procurado Jesus? Temos buscado apenas consolos, respostas rápidas, soluções imediatas? Ou estamos dispostos a buscá-lo mesmo quando o caminho é longo, quando as respostas demoram, quando o coração dói? Maria nos ensina a buscar sem desistir, a amar sem exigir, a confiar sem compreender tudo. Elevamos então o coração ao Pai e rezamos o Pai Nosso, reconhecendo que muitas vezes não sabemos pedir o que convém, mas confiamos que o Pai conhece nossas necessidades mais profundas. Pedimos o pão de cada dia, especialmente o pão da perseverança, da paciência e da fé madura. Suplicamos o perdão de nossas faltas e pedimos a graça de perdoar, lembrando que também somos limitados e imperfeitos em nossa busca por Deus. Em cada Ave Maria deste mistério, olhamos para Maria como mãe que busca, que sofre, que espera e que confia. Repetimos com fé que ela é cheia de graça, bendita entre todas as mulheres, e pedimos que rogue por nós agora, especialmente nos momentos em que sentimos Deus distante, e na hora de nossa morte, quando a busca dará lugar ao encontro definitivo. Cada repetição da Ave Maria se transforma em um suspiro da alma, em um passo dado na direção de Deus, mesmo quando não vemos claramente o caminho. O rosário, neste mistério, torna-se uma escola de perseverança espiritual, ensinando-nos que a fé verdadeira não abandona o caminho diante das dificuldades. Ao final deste mistério, glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo que Deus age mesmo no silêncio, mesmo na incompreensão, mesmo na espera. Pedimos a Jesus que perdoe nossos pecados, que nos livre do fogo da impaciência, da superficialidade e do desânimo, e que conduza ao céu todas as almas, especialmente aquelas que se sentem perdidas ou afastadas de Deus. Confiamos-nos novamente à proteção de Maria, Mãe de Graça e Mãe de Misericórdia.
pedindo que nos acompanhe nas buscas da vida, que nos ensine a procurar Jesus no templo do nosso coração, na palavra, na Eucaristia e no silêncio da oração, que ela nos ajude a compreender que, mesmo quando não entendemos tudo, Deus permanece presente, fiel e amoroso. Assim, ao concluir a contemplação do quinto mistério gozoso, saímos espiritualmente fortalecidos, conscientes de que a alegria cristã também nasce da perseverança, da busca fiel e da confiança silenciosa. Levamos conosco a certeza de que Jesus nunca está realmente perdido, mas sempre nos espera no lugar onde o Pai deseja ser encontrado. Ao chegarmos ao final deste Santo Rosário, permitimos-nos permanecer por alguns instantes em profundo silêncio interior, não como ausência de palavras, mas como espaço sagrado onde Deus fala ao coração. Depois de percorrer os mistérios gozosos, a alma se encontra mais serena, mais consciente da presença amorosa de Deus que acompanha cada etapa da vida humana. Desde o anúncio silencioso até as buscas dolorosas e os encontros transformadores. Neste silêncio, reconhecemos que não caminhamos sozinhos e que cada oração pronunciada encontrou acolhida no coração misericordioso do Pai. Elevamos agora nossas vozes para suplicar a misericórdia divina, reconhecendo nossa fragilidade e nossa constante necessidade de perdão. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Ao repetirmos estas invocações, reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos depende da tua graça, e que sem ti nada podemos fazer. Dirigimo-nos agora a Maria Santíssima, Mãe amorosa e fiel, confiando-nos a sua intercessão constante. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe da Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, rogai por nós. Em cada título, reconhecemos um aspecto do amor materno de Maria, que nos acolhe em nossas fraquezas, nos consola em nossas dores e nos conduz com paciência até seu Filho Jesus. Virgem prudentíssima, Virgem digna de veneração, Virgem digna de louvor, Virgem poderosa, Virgem clemente, Virgem fiel, rogai por nós. Ao contemplar estas invocações, percebemos que a grandeza de Maria não está no poder humano, mas na fidelidade absoluta a Deus, vivida no silêncio, na humildade e na entrega total. Maria nos ensina que a verdadeira força nasce da confiança e que a verdadeira sabedoria nasce da escuta atenta da vontade divina. Espelho de justiça, trono da sabedoria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, vaso digno de honra, vaso insigne de devoção, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, rogai por nós. Cada um desses títulos revela a profundidade do mistério de Maria como aquela que reflete a luz de Deus e nos conduz ao encontro com Ele. Ao invocá-la, pedimos que nossa vida também se torne reflexo da justiça, da sabedoria e do amor divinos. Saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Neste momento, entregamos de modo especial todos aqueles que sofrem no corpo e na alma. Os que se sentem cansados, desanimados, feridos pela vida ou afastados de Deus. Que, por intercessão de Maria, encontrem conforto,
cura, força e esperança, que descubram que nunca estão sozinhos, mesmo quando a dor parece maior que a fé. Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires, Rainha dos confessores, Rainha das virgens, Rainha de todos os santos, rogai por nós. Ao proclamarmos Maria como Rainha, reconhecemos que sua realeza não é de domínio, mas de serviço, não de imposição, mas de amor. Ela reina porque soube servir, porque soube confiar, porque permaneceu fiel até o fim. Rainha concebida sem pecado original, Rainha elevada ao céu, Rainha do Santíssimo Rosário, Rainha das famílias, Rainha da paz, rogai por nós. Colocamos sob sua proteção nossas famílias, nossos lares, nossos relacionamentos e nossas decisões. Pedimos que ela nos ajude a construir ambientes de paz, de diálogo e de perdão, onde Cristo seja sempre o centro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ao dirigir-nos a Jesus como Cordeiro, reconhecemos o mistério do amor que se entrega, do sacrifício que salva e da misericórdia que renova. Pedimos que seu sangue derramado nos purifique e nos fortaleça no caminho da santidade. Sob a vossa proteção nos refugiamos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita! Ao pronunciar esta oração, entregamos a Maria nossas angústias, nossos medos e nossas incertezas, confiantes de que sua intercessão materna nos acompanha em todos os momentos. Ao concluir este Santo Rosário, desejo permanecer ainda um pouco diante de Deus, reconhecendo a fortaleza que Ele me concedeu tantas vezes, mesmo quando eu não pedi, não percebi ou não mereci. Há dias em que me sinto forte, capaz de enfrentar desafios e seguir adiante com esperança. Mas há também dias em que o cansaço pesa, em que a alma se sente frágil e vulnerável, em que a fé parece pequena diante das dificuldades. Ainda assim, mesmo nesses dias, Deus esteve comigo, sustentando-me com uma força silenciosa e fiel. Obrigado, Senhor, porque a tua fortaleza não se manifesta como o mundo entende a força. Ela não é arrogância, não é dureza, não é barulho. A tua fortaleza é paz interior. É firmeza que sustenta, é graça que levanta quando tudo parece querer cair. Obrigado porque não me exiges perfeição nem autossuficiência, mas me convidas a confiar, a descansar em ti, a entregar-te minhas cargas para que se tornem leves. Quando minhas forças humanas se esgotam, as tuas começam. Quando minhas mãos se soltam, as tuas me seguram. Quando meus passos vacilam, és tu quem caminha comigo. Ensina-me, Senhor, a reconhecer que minha verdadeira força vem de ti e não das minhas capacidades. Ajuda-me a não apoiar-me na soberba, mas na confiança humilde do teu amor que nunca falha. Virgem Santíssima, Mãe da fortaleza silenciosa, ensina-me a ser forte como tu foste, sem dureza, sem imposição, sem desespero. Ensina-me a permanecer fiel mesmo nos momentos de dor, a confiar mesmo quando não compreendo, a amar mesmo quando o caminho passa pela cruz. Intercede por todos aqueles que hoje se sentem cansados na alma, sobrecarregados pelas responsabilidades, feridos pelas perdas ou pela solidão. Que eles descubram que Deus os sustenta mesmo quando acreditam não ter mais forças. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que colocas em meu caminho para serem sinal de fortaleza, aquelas que escutam sem julgar, que aconselham com sabedoria,
que rezam comigo e por mim, que ajudam a carregar o peso quando ele parece insuportável. Ensina-me também a ser fortaleza para os outros, a partilhar o que recebi, a ser presença de consolo e esperança. Hoje, ao encerrar esta oração, entrego-te meu cansaço, minhas preocupações, meus medos e tudo o que pesa em meu coração. Confio que sabes o que fazer com cada uma dessas realidades e que podes transformá-las em paz, em aprendizado e em nova força. Cobre-me com teu amor, Senhor, e permite que eu siga adiante com o coração renovado. Deus de misericórdia, agradeço-te porque a tua fortaleza é meu descanso. O teu amor é meu refúgio e a tua graça é meu sustento. Não me julgas por minhas fraquezas, mas fazes delas lugares onde teu poder se manifesta de modo ainda mais belo. Retiro-me desta oração com o coração agradecido, fortalecido e confiante, certo de que, caminhando contigo, nenhuma fragilidade será definitiva e nenhuma carga será impossível de carregar. Te pedimos, Senhor, que concedas a nós, teus servos, saúde de alma e de corpo, e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres das tristezas do presente e alcancemos a alegria eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus lhe ordene, humildemente suplicamos, e vós, Príncipe da milícia celeste, pelo poder que Deus vos conferiu, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado original, pela sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, Deus nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o coração em paz, agradecemos por este tempo de oração e confiamos que Maria Santíssima intercede continuamente por nós e por nossas famílias. Permanecemos na presença de Deus, certos de que Ele caminha conosco hoje e sempre. Amém.